Hi guys! Tchururururu. Tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, porque comigo está. Eu me chamo Yara, muito prazer, e eu trago vídeos todos os dias aqui no canal, tá bom? Então se você gostar do conteúdo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e, sobretudo, se inscrever no canal, porque ajuda e incentiva a querida aqui. E antes de tudo, eu queria muito, mas muito agradecer pela sua companhia aqui no vídeo, tá bom? E hoje a gente vai fazer o seguinte: nós vamos fazer creepypasta e relato. Gostou? Eu sei que você gostou porque eu gostei, tá bom? E a gente vai começar com uma creepy. E aí hoje também eu vou comer na casa da vovó. Então assim, já que eu vou comer na casa da vovó e eu vou gravar vídeo, então eu vou me arrumar pra ir pra casa da vovó, tá bom? Então bora lá. O nome... deixa eu ver... Sim, o nome da creepy é Eu Entrei em uma Seita por Curiosidade e Nunca Mais Eu Fui o Mesmo. O nome é bem peculiar. Oi pessoal, eu nunca imaginei que eu iria gravar isso, sabe? Mas depois de ver tantos vídeos aqui, resolvi gravar e falar sobre a minha história, que é um tanto bizarra. Resolvi contar e assim... não é pra trazer fama, também nem pra dar like, eu só quero que vocês fiquem atentos, porque eu entrei numa seita e o que eu vivi ainda me tira o sono todas as noites. Tudo começou há cerca assim de 2 anos. Eu estava num grupo de discussões sobre espiritualidade e um cara com um perfil bem ativo comentou, sabe, no meu post e me chamou para um grupo fechado no WhatsApp. O nome do grupo era Os Semeadores do Olhar. Estranho, não é? Mas na hora pareceu só um grupo ali alternativo de meditação e esse tipo de coisa. No começo era bem tranquilo. Eles falavam sobre libertar a visão e acordar a alma do sono dos homens. Usavam uma linguagem poética, meio confusa, mas nada abertamente perigoso. Só que com o tempo, os áudios começaram a ficar assim, sabe? Um tanto estranhos. Tinha uns sons metálicos no fundo, como se alguém estivesse arranhando uma superfície enquanto estava falando naqueles áudios. Eles me convidaram para um encontro, sabe assim, físico e não só virtual. Disseram que era essencial para abrir o terceiro véu. Eu topei. Achei que ia ser só uma espécie de retiro ou esse tipo de coisa. Me mandaram o local e era em uma casa isolada numa região assim, de mata. A umas 2 horas mais ou menos da cidade. E eu achei no GPS, mas o local não tinha nome. Quando eu cheguei, já era assim noite e a casa estava iluminada só com velas. Todo mundo lá estava usando roupas pretas e elas estavam vendadas com os olhos. Falaram que aquilo era tipo assim, para apagar o olhar corrompido do mundo, sabe? Eu, naquele momento, queria ir embora, mas quando eu tentei, trancaram o portão. Falaram que ninguém saía antes de ser semeado. E me colocaram uma venda também. Eu fui levado para uma sala e lá alguém me segurou pelos ombros e sussurrou: "Você vai ver mesmo sem olhos e nunca mais vai deixar de ver." Depois disso, eu não lembro de tudo, mas assim, tenho resquícios de algumas lembranças. Eu lembro que alguém assim estava arranhando a minha nuca e de sentir algo gelado encostar na minha testa. E também de uma voz bem perto do meu ouvido dizendo: "Agora ele é um com um olho. Agora ele vê por nós." Quando eu acordei, já era assim, manhã. Eu estava deitada à beira de uma estrada e descalço, sem celular, sem carteira, só com um bilhete no bolso que dizia: "Você foi plantado e em breve começará a ver." Desde então, assim, tudo mudou na minha vida. Eu tenho pesadelos quase todas as noites e,
claro, e em todos eles tem uma figura assim, parada na porta do meu quarto e sempre com aquela venda nos olhos, sabe? Mas eu sei que ele consegue me ver, sabe? Esse ser. Eu sei que tá olhando pra mim e tem alguma coisa. Toda vez que eu passo perto de um espelho, o meu reflexo sorri pra mim. Cara, é muito aquela coisa de dizer assim, cuidado com o que você encontra na internet. Aí o povo acha que é tipo coisa de velho, sabe? Que fica assim falando, toma cuidado com essas coisas não é real. Ele achava que era simplesmente uma coisa assim de meditação. Agora ele é um com o olho. Agora ele vê por nós. Entende o que eu quero falar? Tipo assim, a primeira parte aqui, agora ele é um com o olho. Não sei o que eu posso dizer sobre isso, mas agora ele vê por nós, dá muito a entender que assim, eles viam algo e não queriam mais ver. Então assim, passou pra outra pessoa, sabe? Como se fosse uma maldição. E aí eles passaram tudo isso pra outra pessoa. Eu entendo muito sobre assim, sabe? Eu achei muito interessante. Se você for ler, né, bem, sabe, bem no pé da letra, muito interessante essa creepy. Que ela é tipo um alerta e ao mesmo tempo ela, pelo que eu entendi, né, é como se você passasse a sua maldição. Achei super interessante. Agora a gente vai pro relato que eu encontrei. Também não li, eu não li nem o início, tá? Desse aqui, então assim, vai ser tudo com vocês. O nome do relato é também sobre seita, porque eu tô gostando muito de fazer essa coisa de contar uma creepy e um relato. Eu acho super gostosinho, sabe? O nome do relato é A Seita da Escola Abandonada. Nossa, só o tema já... Oi, pode me chamar de Vitor e eu sou do interior de Minas. E isso que eu vou contar aconteceu assim, lá em 2017. Quando eu ainda estava fazendo faculdade. E eu juro por tudo que é mais sagrado que isso aconteceu e até hoje eu não sei como sair disso. Tá, a gente já sabe que o coitado vive isso até hoje. Tudo começou com um colega da minha sala chamado Marcelo. Ele era assim, bem reservado, sabe? Andava sozinho e era super inteligente. Também educado. Um dia ele me chamou para um encontro que ele descreveu, né, como uma roda de alinhamento energético. Eu achei assim, esotérico, mas eu fui. Sabe aquela coisa de curiosidade e tudo mais? Então, a reunião seria num lugar abandonado, uma escola velha que ficava no meio do mato e já estava desativada ali desde os anos 90, sabe? Ele disse que era uma tradição do grupo fazer os encontros em locais assim, mortos para o mundo, mas vivo para o despertar. Eu achei bem brega, mas eu fui na onda. Cheguei lá e tinha assim, umas 12 pessoas e todos estavam vestidos com túnicas cinzas, símbolos bordados no peito, uma espécie assim de espiral com o olho no centro. Eles estavam em um silêncio assim totalmente absoluto. E quando eu entrei, me deram uma túnica também e me mandaram calar a boca. Era parte do processo da quebra do ego, sabe? Eu fiquei sentado no chão de uma antiga sala de aula, com velas acesas no formato de um círculo ao redor de todo mundo, sabe? E no centro da sala tinha uma figura assim, encapuzada, maior que todos e ninguém olhava diretamente para ela. Ninguém explicava nada, só assim, sussurros e sussurros, mas nada de falar alto. Sabe, uma coisa assim mais respeitosa. Aí depois de 1 hora de silêncio, o encapuzado começou a falar numa língua que eu nunca ouvi antes. Uma mistura assim de latim com aramaico e sei lá mais o que. Todo mundo começou a repetir as frases, como se fosse um mantra. Foi aí que me deu um pânico real. O meu corpo inteiro começou a assim, formigar. E o meu coração parecia estar batendo fora do ritmo. Tentei levantar, mas eu não conseguia. Como se o chão estivesse assim, me puxando.
E aí a luz acabou, só as velas, mais nada. No escuro, eu ouvi um grito, mas assim, muito abafado. Era como se alguém tivesse sido calado à força e depois passos. Muitos, correndo em círculos. Aquelas coisas no centro começou a rir, baixo e sem parar. Minuto depois, né, alguns minutos depois, a luz voltou e eu estava assim, sozinho. As velas estavam todas apagadas e o lugar estava vazio. Mas um quadro negro escrito com algo que parecia assim, carvão ou sangue. Eu não sei dizer, mas estava escrito algo assim. Você foi visto, o círculo está dentro de você. Eu saí correndo e nunca mais falei com o Marcelo. Ele até sumiu da faculdade uma semana depois. Desde aquele dia, toda vez que eu passo por um espelho, vejo gente atrás de mim, de túnica cinza ainda, viu? Mesmo quando não tem ninguém lá. E às vezes à noite eu ainda escuto risadas. Você entende? É muito o que eu falei na primeira clipe. Tipo, você tem que ter cuidado, cara. Tipo, não aceitar qualquer convite, não comer, né, as comidas, toda a comida que as pessoas lhe oferecem. Muito isso. Real, muito, muito isso. Geralmente diz que quando uma pessoa ela faz alguma coisa pra você, tempos depois ela some, sabe? E foi muito o que aconteceu aqui. O cara sumiu, o Marcelo sumiu, tipo, né? É aquela coisa, fique aí e tchau, bye bye. E é muito louco, né? Tipo, a pessoa faz a maldade com você e tchau. Isso de graça, você recebeu de graça a maldade. E aqui, né, foi feito um ritual com ele. Então, assim, eu pensando agora, né, sério mesmo, falando sério, talvez, creio eu, que assim, Marcelo tenha levado ele pra fazer esse ritual, usado ele como uma ferramenta do ritual. E aí, né, gente, a pessoa que é usada como ferramenta fica atormentado. E Marcelo, ele deve ter ganhado alguma coisa. Não só Marcelo, né, como também todas as pessoas que estavam ali, que estavam encapuzadas. Eu acho que é encapuzada que ele fala, mas ele não chegou a ver rosto, pelo que ele diz. Então, assim, ele foi usado pelas pessoas ou usado por Marcelo, né? Porque Marcelo sumiu. E é isso. O coitado vai viver com isso o resto da vida. Provavelmente o que ele vai ter que fazer, né? Ir em terreiro, ir em padre, buscar uma ajuda espiritual. Mas ele não falou se foi atrás dessas coisas ou não. Mas é isso, não tem muito o que fazer. Eu sinto pena. Poderia ser evitada, porque ele já de início ele achou estranho. E aí ele, vou. Você foi bem ingênuo. E eu espero que você consiga resolver isso o mais rápido possível, porque eu acho que, assim, gente, essas coisas elas tendem a piorar, né? E se foi feita alguma coisa usando você, se você for uma ferramenta, então eu creio que em algum momento você vai sofrer alguma consequência. Uhum. Mas entende o que eu quero falar? Mas no geral é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei, eu não terminei aqui a maquiagem, mas eu vou fazer um outro vídeo. É bom que eu produzo mais conteúdos que ultimamente... Enfim, eu já falei tanto nos vídeos, mas eu vou falar novamente. Ultimamente a vida tá corrida, tá cansativo. Enfim, e eu tô aqui cheia de cólica. Mas é isso. Eu espero que a pessoa se resolva. Sim. Tadinho. Eu fico com pena, porque pessoas inocentes são envolvidas nesse tipo de coisa, sabe? Ai, gente, eu tenho um ranço de pessoas má que pegam pessoas inocentes, sabe? Não sei. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu gostei muito de estar aqui com vocês. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar, se inscrever no canal, que ajuda muito a querida aqui. E ó, beijo e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!